Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. E ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para concluir até o dia do Senhor Jesus. Senhor, Tu disseste, aqueles que o Pai me deu, ninguém os pode arrebatar das minhas mãos. O Senhor chamou o diabo de ninguém. Ninguém os pode arrebatar das minhas mãos. E nos garantiu, eu ressuscitarei no último dia. Nos garantiu que naquele último dia nós estaríamos lá, Senhor, na conclusão dessa grande obra pelo qual Jesus deu a sua vida, que é a formação de Cristo em nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Fala ao nosso coração, porque eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Fala, Senhor, para Tua igreja, fala para mim, fala para nós. Os nossos olhos estão postos em Ti, como os olhos da serva estão olhando as mãos da Sua Senhora. Nós esperamos por Ti essa noite. Uma palavra que vem de Ti. No nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Lemos o texto de Hebreus, capítulo 11, um texto que fala sobre a fé. E é fácil falar de fé quando a sua fé não está sendo provada. A palavra de Deus diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. E que é por meio desse refinamento, como diz em Malaquias 3, de 1 a 3, que o Senhor se assenta como um fundidor e como um derretedor de prata, até que a sua igreja produza obras de justiça. A gente costuma ler Romanos 8, 28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente faz, que massa, tudo é para o meu bem. E a continuação do texto é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, segundo o seu decreto, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o bem que Deus tem em vista ali é a imagem de Jesus em nós. É que a gente seja como Jesus. E muitas vezes, para a gente chegar nesse bem, a gente vai ser derretido como a prata. A gente vai passar no fogo pelo ouro. E uma vez perguntaram ao ourives quando é que ele sabia que a prata estava no ponto certo, que a purificação tinha acontecido. E ele disse, ora, é simples, é quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Enquanto está opaco, enquanto eu não me vejo nela, ela ainda não está pronta. Mas quando eu me vejo refletido nela, então ela está purificada. Então, até que Cristo seja formado em nós, nós vamos ser provados. E eu não sei, essa noite, como você chegou aqui, de repente você veio buscando uma palavra de encorajamento. Eu agradeço. Eu acho que foi uma coisa do Espírito Santo, o repertório de hoje à noite, mas eu já fico desconfiando do amor de Manuca ou de Ivanzinho por aí. Porque foi um repertório assim bem consolador. Foi um repertório bem consolador. E a primeira parte de Hebreus, você lê esse texto, do versículo 1 até o versículo 32, minha gente, é só aqueles que venceram pela fé. O capítulo 11, o versículo 6, já diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não é só que Ele existe, porque até Tiago diz que até os demônios creem e estremecem, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, se alguém diz que tem fé, como diz em Tiago capítulo 1, mas duvida,
é semelhante à onda do mar, ele vai e vem, e Tiago conclui, não julgue esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, fé, esse é o ano da oração na Igreja da Reconciliação. Fé não é pensamento positivo. Fé não é confissão positiva. Fé é confiança em Deus. E mais do que uma confiança, que as pessoas dizem assim sobre a oração, isso não é oração bíblica. Isso é filosofia existencialista. A oração não muda as circunstâncias. A oração só muda nós mesmos. Faz uma mudança em nós, mas não muda as circunstâncias. É parte da verdade. Se a gente ficar só com isso, a gente é só um filósofo existencialista, usando a oração como método terapêutico porque não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Aí vai orar para colocar para fora. Mas a oração não é isso. Hebreus 6 diz, crer que ele é recompensador daqueles que o buscam. A oração muda tudo. E essa parte de Hebreus, esses primeiros versículos, são os versículos que sempre me empolgam, porque eu conheço um Deus que responde às orações. Eu tenho visto um Deus, o polêmico pregador Ed Renekiewicz, ele costuma dizer assim, quando eu oro, mais coincidências acontecem. Quando eu oro, o número de coincidências aumenta. E eu tenho visto na minha vida o número de coincidências muito grandes acontecerem quando eu começo a orar, muito mais do que quando eu não oro. Então eu tenho visto o poder da oração. Eu tenho vivenciado Hebreus capítulo 1, aqueles que pela fé derrubaram muralhas, aquelas mulheres que eram estéreis e receberam filhos, aqueles que ressuscitaram mortos pela fé, aqueles que fizeram o tempo parar, o sol se deteve e não se pôs, por causa da oração de Josué, aqueles que caminharam pelo meio do fogo e não se consumiram, como Sadraque, Mesaque e Abidênego, aquele que foi jogado na cova dos leões como Daniel e os leões não o devoraram. Eu tenho visto isso na minha vida, eu sei em quem tenho crido. E eu conheço esse Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é experiência de ouvir dizer, são coisas que eu vi, que eu experimentei. Meu pai esteve na UTI, depois de um acidente, onde um auxiliar de enfermagem colocou a alimentação, em vez no acesso central, na sonda dele, colocou no acesso central. E ele teve choque séptico. Você pode procurar isso, porque a gente levou para a ouvidoria e tem documento. Um dia desse, um advogado aqui da igreja disse, eu vi uma pessoa com o mesmo nome, o nome do meu pai é Marcondes, o mesmo nome, eu sou Júnior, e eu me assustei, eu disse, a história do meu pai ali dentro do hospital, o que aconteceu. E o médico disse, ele tem 3 dias de vida. Se o rim dele, a gente está dando drogas, o rim dele não voltar a funcionar, acabou-se. Que a gente precisa de pressão para fazer diálise, de uma pressão para fazer diálise e limpar o sangue dele. E eu fui para a igreja orar, e no círculo de oração, uma irmã levantou e trouxe uma mensagem que está na Bíblia, quando o texto bíblico, que era sobre Ezequiel, já não é mais sobre Ezequiel, foi sobre mim. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está lendo a Bíblia e já não é mais sobre Ana, não é sobre Josué, não é sobre Davi, é sobre você que Deus está falando. A palavra é para você. E a palavra era assim, vai e volta e diz a Ezequias, não morrerás, mas viverás, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. 3 dias depois, o rim do meu pai voltou a funcionar do nada, coincidências depois que a gente ora, e conseguiram fazer a diálise, e meu pai viveu depois disso 6 anos. E morreu por outra razão. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da igreja que ora. Eu oro até pelos meus cachorrinhos. Meu cachorrinho Spike, já perdi as contas, já passou dos 15 anos. E os irmãos disseram assim, também, como é que teu cachorro vai morrer? Tu pede para a igreja clamar toda vez que o cachorro... toda vez que o cachorro é socorrido, a igreja levanta um clamor, o cachorro abriu o bucho, caiu tudo fora, a cirurgia dele abriu, misturou na areia, levei para o veterinário, para o hospital, o cachorro está vivo.
Custou, botou tudo para dentro, limpou, o cachorro está vivo. Eu tenho visto o poder da oração. Tenho visto o poder da oração. Vi uma amiga estéril que tinha feito todos os tratamentos possíveis para engravidar. Não era estéril o termo mais correto, mas ela não conseguia engravidar, tinha feito todos os tratamentos e não conseguia. Por fim, depois de gastar muito, ela desistiu. Enquanto a gente estava orando, o Senhor disse, fale para ela que ela vai ter uma filha. E o nome dessa menina se chamará Alegria. E vai ser esse ano. E quando eu falei isso para ela, depois eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu disse? Que as regras de protocolos proféticos é nunca profetize sobre gravidez, para que você não cause uma tristeza na pessoa. E 3 ou 4 meses depois, naquele ano de 2017, essa minha amiga estava grávida e foi uma menina. E quando eu falei essa palavra para ela, ela disse assim, quando eu disse a Deus, Deus, se eu tiver um menino é tal nome, se eu tiver uma menina, o nome dela vai ser Letícia, que significa alegria. Eu vi o poder de Deus. Está ali o meu amigo Carrenato. Eu gosto que só toda vez que ele está por aqui. E em 2019, o filho dele recebeu um diagnóstico. E coisa boa é a gente ser ignorante da parte médica. A gente ser ignorante, não conhecer. E enviei um texto para ele enquanto a gente estava numa vigília de oração. Um texto de Gênesis, quando ele tinha ido com o filho para São Paulo para um tratamento. Que dizia assim, Abraão falando, é quando um texto da Bíblia já não é mais sobre o personagem, é sobre você. Abraão falando, eu e o menino iremos e voltaremos. Havendo adorado, voltaremos. E quem conheceu a situação sabe que era gravíssima. Gravíssima. Mas aconteceu a coincidência do menino passar todo o processo e está aí, viu? Quem é que vai pagar para ver, minha gente? Testar. Quem é o incrédulo que vai testar, não orar, para ver o que é que acontece? Se as coisas seriam da mesma maneira. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre uma coisa que Deus está trabalhando muito no meu coração. Esses dias. A gente foca muito nessa parte vitoriosa da primeira parte de Hebreus. Mas a gente não tem resposta quando a gente encontra uma mãe chorando na minha reunião de oração, depois de você contar um testemunho assim, e ela dizer, então, pastor, por que Deus não curou a minha filha? Deus não gosta de mim? Por que Deus curou fulano e não curou a minha filha? Porque até aqui a gente viu no versículo 33, todos quantos alcançaram a promessa. Se você tivesse que escrever, você gosta de fazer notinha no sermão, esse sermão seria dividido em duas partes. A primeira parte, o versículo 36, alcançaram a promessa. E a segunda parte, o versículo 39, não alcançaram a promessa. E o texto diz que esses, primeiro do 33, pela fé, alcançaram a promessa. Mas os do versículo 39, pela fé também não alcançaram. Não é pela fé, é pela incredulidade não alcançaram. O texto diz que eles, pela fé, não alcançaram. Porque Deus tinha, versículo 40, coisa melhor para eles. Ah, Deus, o que é melhor do que filho? O que é melhor do que realização profissional? Sucesso? O que é melhor do que todas as coisas que eu tenho colocado diante de Ti? É o bem supremo, Jesus. Jesus é melhor que tudo. Eu lembro de uma vez eu tive um sonho, eu estava muito triste, um abatimento profundo, não sei dizer se foi depressão, porque posso fazer autodiagnóstico, né? Mas um abatimento muito profundo. E eu tive um sonho que eu entrava numa igreja deserta, os bancos todos vazios. E eu gosto de igreja vazia porque a gente começa a cantar e começa a reverberar o som. E eu começava a cantar.
Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riqueza e posição. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos. Quando eu falo isso, pode ser um rei com poder nas mãos. Eu olho para o altar da igreja, está Jesus de pé no sonho, no altar da igreja. Eu parei, olhei para ele, caminhei na direção dele, e é um sonho tão estranho, que esse sonho é uma loucura assim. Ele pegava um balde de leite e dizia: toma, bebe e seja forte, para você caminhar muito tempo. E aí eu tomava um balde enorme de leite e acordei. Jesus é suficiente. Jesus satisfaz a alma. Jesus fortalece a alma. E Jesus não só satisfaz a alma quando tudo vai bem, quando tudo acontece como a gente pediu. É também quando a gente não alcança a promessa. E o texto continua dizendo aqui: outros, versículo 36, experimentaram escárnios e açoite, e algumas prisões. Outros foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. O profeta Isaías foi cortado no meio. Outros foram mortos aos fios da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, pelos montes e pelas covas. Todos estes, embora recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Como explicar, pastor? O Deus que livrou Daniel da cova dos leões, não livrou os mártires da igreja dos leões no Coliseu. Permitiu que eles fossem despedaçados pelas feras. Como explicar, pastor? O Deus que não deixou que o fogo consumisse Sadraque, Mesaque e Abdênego, permitiu que os mártires fossem consumidos pelo fogo na perseguição romana. E tantos outros que passaram por isso. A gente não tem uma resposta. Sabe por que a gente não tem uma resposta? Você gostaria de ter uma resposta. Você é moderno, você vive na modernidade. Existe uma razão para tudo. Só que Deus é muito maior do que a tua cabecinha e do que a minha cabecinha. E Deus não vai te dar satisfação nenhuma. O Senhor te trouxe aqui para curar o teu coração a respeito disso. E a cura do teu coração virá quando você falar como Jó. Depois de Jó ter pedido tanta explicação a Deus, por que isso, por que isso, por que isso, Deus disse: espera aí, vou te fazer pergunta. Você sabe disso? Você sabe como eu crio isso? Você sabe como eu faço aquilo? Não. E por que me questiona? Se tu não conhece as coisas do teu mundo criado, não tem conhecimento sobre tudo ao teu redor, como quer compreender os caminhos mais altos e os pensamentos mais elevados de Deus? E aí Jó diz: não, eu calo a minha boca. Não, terminei não. E até que ele reconhece: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É esse reconhecimento diante do sofrimento: Senhor, eu não entendo o que eu estou passando, mas eu confio em Ti. E isso também é fé. E isso também é triunfar pela fé. É independente do que acontecer, eu confio em Deus. Alguns anos atrás eu escrevi na minha agenda: Senhor, eu confio em Ti por duas razões. Eu confio em Ti porque eu sei que Tu és sábio e inteligente. E o Senhor sabe o que está fazendo na minha vida, embora eu não entenda. E eu confio em Ti por uma segunda razão: Tu és bom. E o Senhor não vai fazer nada de mal para mim. Tudo que estiver acontecendo comigo passa pela Tua bondade e pela Tua sabedoria. E eu me submeto à Tua bondade e à Tua sabedoria. Eu não queria estar pregando aqui. Eu vou terminar. Porque eu não queria estar pregando aqui. Porque a gente é provado naquilo que a gente prega. A gente é testado naquilo que a gente prega. E eu imagino que eu vou ter dias de muito teste. É muito difícil ser provado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega.
Mas tem um homem na Bíblia que pediu a Deus 3 vezes que Deus removesse o seu espinho na carne, e o Senhor não removeu, mas o Senhor lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, tudo isso que eu disse até aqui não é uma declaração de passividade diante da dificuldade, aceitação diante das circunstâncias adversas da vida. Não é isso. A gente deve ter uma posição ativa de fé. Estava perguntando ao pastor Técio ali: ô pastor, porque eu fiquei na dúvida para não falar besteira, que eu não sou cientista, mas eu sei que isso é básico. Para ter luz elétrica, tem que ter positivo e negativo, né? Aí ele disse: tem que ter positivo e negativo. Eu disse: é isso. A fé tem que ter o positivo e o negativo. Tem que ter Hebreus 1 a 30, mas também Hebreus do 31 ao 40. É como a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas a gente não pula etapas. Esse primeiro momento é o momento de crer. Quando a gente está diante de um desafio, o primeiro momento é o momento de crer. Crer para intervenção de Deus na circunstância. E depois, se não for como a gente cria para a intervenção de Deus naquela circunstância, se o Senhor tinha um caminho mais alto, se o Senhor tinha um caminho mais elevado, então eu me curvo docilmente e me submeto à vontade de Deus e digo: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, e eu seja feita a tua vontade na minha vida. Eu aceito a tua vontade, Senhor. Que o Senhor encontre no nosso coração essa submissão. Somos discípulos de Jesus. De manhã alguém falou alguma coisa que me incomodou muito. Alguém falou sobre Jesus, o sofrimento de Jesus. E me incomodou, porque eu disse assim: mas Jesus é Deus. A gente sempre dá essa desculpa, né? Jesus é Deus. Que em 1 Pedro diz assim: Ele sofreu e nos deu exemplo para que nós andássemos em suas pisadas, seguíssemos os seus passos. Mas Jesus é Deus. Aí continuei. E eu não lembro quem foi que falou, só lembro do sentimento que eu tive e que o Espírito Santo lembrou agora quando a gente estava cantando: vou deixar na cruz. Aí, de repente, me veio aquela iluminação, aquele entendimento do Espírito Santo da humanidade de Jesus. Que Jesus disse sim para a vontade do Pai, mesmo que a vontade do Pai fosse uma morte humilhante e o sofrimento. E ele praticou essas duas coisas que a gente está colocando aqui. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É a primeira parte da oração. É a fé que pede ao Senhor o que deseja. Se possível, cura. Se possível, abre a porta agora. Se possível, me dá essa criança. Se possível, me dá esse trabalho. Se possível, me dá essa colocação. Se possível, faz a conexão desse relacionamento. Essa é a primeira parte. Mas a segunda parte é: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele bebeu o cálice. E qual era a coisa melhor que Deus tem quando não é como a gente quis? Isaías 53 diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A gente pode suportar qualquer sofrimento aqui, sabendo que toda tribulação é leve e momentânea, e que um dia todos nós vamos estar na glória com Jesus, onde já não haverá mais choro, já não haverá mais dor, já não haverá mais pranto, onde a plenitude de todas as coisas se concretizarão, onde toda a cura, toda a provisão, toda a realização, um dia finalmente se concretizará. Como disse a mulher de Deus, na Idade Média, naquele tempo da peste negra, todo mundo morrendo.
Lady Julia de Norwich, eu sei que tudo está bem e tudo ficará bem. Vai ficar tudo bem. Confia no Senhor. Vai ficar tudo bem. Deus tem um tempo para cada coisa. E no tempo de Deus todas as coisas ficarão bem, ajustadas. O plano melhor que a gente cantou, né? Perfeito, nesse momento certo. Vamos orar? Vamos orar agora uma oração de consagração, de rendição. Entrega a sua vontade ao Senhor, seu coração ao Senhor. Você diz assim: Senhor, fala comigo, mas tu queres que Deus fale o que tu queres ouvir. Quando você disser: Senhor, eu não tenho vontade, eu quero a tua vontade, então você vai ouvir a direção clara de Deus sobre essa situação. Mas você não quer conversar com Deus para que Deus diga a ele o que ele quer. Você quer que Deus confirme o que você quer. Pai, rendemos o nosso coração a Ti, como no Getsemane, o Senhor 3 vezes. Que exemplo lindo, Jesus, que o Senhor não desistiu na primeira vez de insistir com o Pai com a coisa que o Senhor queria. O Senhor ainda pediu 3 vezes. Mas por fim, o Senhor rumou para a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, que era a nossa salvação. O apóstolo Paulo também, que te imitou em todas as coisas, pediu 3 vezes, imitando o Senhor Jesus. Ele não desistiu na primeira. Nós colocamos diante de Ti a nossa necessidade. Senhor, nós precisamos de cura. Há uma promessa, Senhor, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores o Senhor levou sobre si na cruz. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós pedimos, Senhor, a cura dos nossos queridos, a cura daquelas pessoas que nós amamos. Nós pedimos, Senhor. Contudo, Senhor, nós nos rendemos à Tua vontade para a nossa vida, em particular, Teu plano específico para a nossa vida. E que a paz de Deus, como Tua palavra diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo façam conhecida diante de Deus as suas petições. E então, somente então, depois de orar e de render a sua vontade ao Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente. Senhor, nós esquecemos disso, que a paz do nosso coração parte da entrega a Ti de todas as coisas, da confiança em Ti. Ajuda-nos a ter fé, não somente daqueles que alcançaram a promessa, mas a fé daqueles que não alcançaram a promessa, sabendo que o Senhor tem uma coisa superior para nós lá na frente, um plano muito maior do que a nossa visão pequena pode alcançar, porque a gente só enxerga esse momento agora, mas o Senhor tem para fazer para nós muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera, o Espírito Santo. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus.